Amém? Fecha os teus olhos para uma palavra de oração. Pai querido, em nome de Jesus, o amado, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, em nome daquele que era, que é e que sempre será o nosso mestre por excelência. Pai amado, por meio do teu Santo Espírito, este revelador, este que é o nosso amigo intercessor, que está aqui para fazer a palavra vivificada em nossos corações. Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, usa-nos de forma maravilhosa para entendermos a tua palavra e praticarmos. Quero agradecer pelos milagres, sinais e prodígios que serão realizados aqui nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor trouxe aqui pessoas para serem curadas. O Senhor trouxe aqui nesta noite pessoas para receber o milagre da vida. E é no nome de Jesus que nós celebramos pela tua palavra, que é, sempre foi e sempre será poder de Deus. Amém e amém. Tome seus lugares e olhe comigo o tema da mensagem para hoje. Esta mensagem, ela fala e toca aos nossos corações, por razões muito simples. Razões simples. Mas veja só, um amor selado com sangue. Quantos de nós já recebemos uma carta de amor? Quando eu estava na sexta série, eu recebi uma cartinha de amor, muito maravilhosa, com coração, com cheiro, e aquilo foi algo extraordinário para mim. Naquela época, né, usava os cadernos, usa hoje, Daniela, os cadernos coloridos de coraçãozinho, as meninas ainda usam. Enfim, recebi aquela carta de amor e fiquei tão impactado, corri para o banheiro para ler aquela carta, porque a carta era da pessoa que eu amava e jurava que eu viveria com ela para sempre. Naquela época, não sabia nem o que era amor. Mas enfim, corri para o banheiro e fui ler aquela carta. E pasmem os irmãos e as irmãs que aquela carta era uma carta terminando um namoro que nem tinha começado. Eu chorei umas 3 horas, levei aquela carta para casa e orei, falei, Senhor, ela é a minha amada. Enfim, nunca aconteceu esse namoro, mas a carta de amor eu tive o prazer de receber, ainda que terminando o namoro que não tinha começado. Talvez você já tenha recebido uma carta de amor e se lembre com muita alegria desta carta. Talvez nós, quando olhamos para a nossa vida, momentos como este são celebrados. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Veja aí comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Veja o que diz este versículo. Nós poderíamos usar outras dezenas de versículos para a base deste sermão, mas este é o que refere e o que mostra claramente o teor do que o Senhor tem para falar com você nesta noite. Todos encontraram? Muito bem, diz assim: porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas. De uma vez por todas, não existe segunda opção. O justo, que é Jesus Cristo, pelos injustos, que somos nós, para conduzi-los a Deus. Nós somos conduzidos a Deus por meio da palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, mas a fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Abriu o caminho para que eu e você pudéssemos renovar a nossa esperança a cada dia, que muito em breve, passaremos por esta transformação, porque Jesus já nos mostrou o caminho e seremos vivificados em Cristo Jesus. Ontem nós estivemos ali com a família do irmão Nelson. Nelson, é isso? Irmão Nelson. E choramos, nos alegramos, naquele momento ali de tristeza e de alegria, mas algo foi muito forte naquele momento, que a esperança de que muito em breve nós estaremos na eternidade, ela foi muito notória ali naquela tarde.
E tudo isso existe uma única razão. Por quê? Porque um dia o Eterno, o Criador dos céus e da terra, se comprometeu comigo e com você. Ele fez uma aliança, fez um pacto eterno, uma aliança inquebrável. E esta aliança, que é a maior declaração de amor da história, nunca houve, nunca haverá nenhuma aliança que transpareça, que revele este ato de amor. Um dia Deus decidiu assinar esta dedicação de amor, não com uma tinta comum, não com uma caneta especial, mas Ele assinou este contrato, assinou esta aliança, usando o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que este tema fala exatamente isso, um amor selado com sangue. E quando nós observamos a história do sangue, do sacrifício, da aliança na Bíblia, por exemplo, lá no Éden, Gênesis capítulo 3, 21, quando Adão e Eva desobedecem ao Senhor, eles buscam folhas para se cobrirem. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pega um animal e, pelo primeiro momento, na história da humanidade, o sangue de um inocente é derramado para cobrir ali o ser humano, a história da humanidade. Quando nós olhamos Abel, Gênesis 4:4, Abel oferece o cordeiro, Deus aceita a sua oferta, por quê? Porque ali o sangue foi derramado mais uma vez. Nós olhamos a história de Noé, após o dilúvio, Noé oferece sacrifícios e o sangue como pacto da preservação é manifestado. Olhamos para Abraão em Gênesis 22:13, Deus provê um carneiro em lugar de Isaque, trazendo e apresentando o substituto inocente no lugar do pecador. Olhamos no Êxodo, a Páscoa maravilhosa, o sangue passando nos umbrais, livrando e mostrando ali que a morte não tem poder sobre aqueles que têm a marca do sangue. Nós olhamos Levítico, o livro sacerdotal, o livro das leis, que se você der uma espremedinha, sai sangue, porque ali foi de fato o sacrifício. A vida está no sangue, é isso que Levítico 17:11 fala, e este sacrifício foi contínuo por séculos. Olhamos o templo de Salomão, e este templo de Salomão, ele recebe agora milhares de animais, foram sacrificados na dedicação, e ali o culto centralizado e tendo o sangue como meio de cultuar ao Senhor. Mas a situação começa a mudar quando os profetas sinalizam, Isaías, por exemplo, sinaliza no capítulo 53 que o servo sofredor derramaria o seu sangue e a sua vida até a morte. O sangue do Messias começa a ser anunciado. Quando nós olhamos também as profecias messiânicas, nos lembramos também daquele homem do Novo Testamento, João Batista, que olha para o Cordeiro de Deus e diz: aí está, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que perdoa, que derramará o seu sangue por nós. Cristo começa agora a manifestar o seu ministério, o seu amor. E aí a cruz revela o ápice de tudo isto. Em Mateus 26, 28, Hebreus 9, 22, Jesus derrama seu sangue, a sua vida. A nova aliança, o sacrifício perfeito é definido. E quando nós observamos em Apocalipse que o sangue do Senhor, o sangue de Jesus Cristo, Apocalipse 12:11, diz assim: os santos vencem pelo sangue do Cordeiro. O sangue continua sendo a nossa vitória eterna. Mas, falando sobre sangue, falando sobre aliança, um compromisso irreversível, falando deste amor selado com sangue, eu pergunto para você: de onde e como é gerado o sangue? O que é o sangue, afinal? Se o sangue está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se existe um fio escarlate vermelho, existe um fio que permeia de Gênesis ao Apocalipse, o sangue. O que é o sangue, afinal?
Veja comigo este vídeo, e eu quero que você veja com atenção esse vídeo, porque ao final nós oraremos e o milagre acontecerá. Então veja esse vídeo, porque hoje o Senhor irá curar pessoas que têm dificuldades sanguíneas aqui. Se tem alguma pessoa aqui com tumor, seja maligno ou benigno, em qualquer nível, o Senhor irá curar nesta noite. E eu quero que você veja este vídeo, porque o Espírito Santo já me mostrou como será a cura. E eu estou maravilhado com o Espírito Santo, porque Ele faz. Veja esse vídeo aí. Deu certo, Kleber? Glória a Deus. Olá, seja bem-vindo e prepare-se. Vamos agora iniciar uma viagem científica tão fascinante como incrível por dentro do corpo humano. Vamos em busca de uma resposta para uma interessante pergunta. De onde surge o sangue? Para tanto, precisamos aprender sobre um dos tecidos mais importantes do corpo humano, a medula óssea. A palavra medula vem do latim e significa interior. A medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que preenche o interior de alguns ossos do corpo. Ela é constituída por um ambiente preenchido por alguns tipos de células-tronco e células gordurosas. Aí são produzidas as células do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Estamos na bacia, principal osso que produz medula óssea. Olha só, podemos ver a hematopoese acontecendo neste momento. Hematopoese é o processo em que as células tronco hematopoéticas se transformam em um dos 3 tipos de células sanguíneas. Esta célula-tronco está passando por várias etapas até se transformar em uma hemácia. As células-tronco também são conhecidas como células-fonte ou células progenitoras, por sua capacidade de se transformarem em outras células, permitindo a reposição celular e a regeneração tecidual do organismo, e por sua capacidade de manutenção pela duplicação e geração de células iguais a si. Esta, por outro lado, após diversas etapas, está se transformando em algumas plaquetas, também chamadas de trombócitos. Você sabia? Quando nascemos, todos os ossos produzem células do sangue. Com o tempo, o corpo concentra essa habilidade apenas em alguns ossos, como a bacia e os ossos chatos. E como podemos ver, esta célula-tronco está se transformando em um dos vários tipos de glóbulos brancos, conhecido como leucócito. Graças à medula óssea, as células sanguíneas se renovam constantemente, mantendo a quantidade ideal nos vasos. A bacia é o melhor lugar para acolher medula óssea para o transplante. As células tronco hematopoéticas para transplante também podem ser obtidas através do sangue periférico e do sangue de cordão umbilical. Sua doação salva muitas vidas por ano. Muito bem! Você aprendeu bastante e já sabe de onde vem o sangue. Missão cumprida! Muito bom. Eu gostaria que colocasse o vídeo novamente. Quando eu pedi para dar uma pausa, eu gostaria que você pausasse, porque eu quero mostrar onde acontecerá o... Olá! Seja bem-vindo e prepare-se! Vamos agora iniciar uma viagem científica tão fascinante como incrível por dentro do corpo humano. Vamos em busca de uma resposta para uma interessante pergunta. De onde surge o sangue? Para tanto, precisamos aprender sobre um dos tecidos mais importantes do corpo humano, a medula óssea. A palavra medula vem do latim e significa interior. A medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que preenche o interior de alguns ossos do corpo. Ela é constituída por um ambiente preenchido por alguns tipos de células-tronco e células gordurosas. Aí são produzidas as células do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Isso, pode dar um pausa aí. Hoje, o Senhor irá renovar hemácias, irá renovar glóbulos brancos, o Senhor irá renovar as plaquetas de muitas pessoas aqui nesta noite. Nós oraremos e o Senhor fará isso.
Estou maravilhado porque é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Lá no Éden, quando nós desobedecemos a Deus, houve uma catástrofe inexplicável. E esta catástrofe, essa destruição, ela atingiu o sangue do ser humano. O pecado, a separação de Deus, trouxe a morte. O sangue é vida. Antes que nós desobedecêssemos a Deus, lá no Éden, nós tínhamos vida plena, comunhão total com Deus. Mas a desobediência chegou até o ser humano e o sangue do ser humano foi contaminado. O sangue do ser humano agora deixou de ter a totalidade divina. E é por esta razão que o sangue faz parte da história e da palavra de Deus. Quando nós recebemos vida, vida nova, quando eu e você aceitamos a nova aliança, o sangue de Jesus Cristo, pasmem, o sangue de Jesus Cristo começa a circular em nosso corpo, trazendo-nos novamente a vida eterna através do sangue de Jesus Cristo. Se não for assim, nós não seríamos e não teríamos o processo de redenção. A redenção por meio da cruz, por meio de Jesus Cristo, um ato de amor tão extraordinário, ela é completa, ela é plena. O nosso sangue, que é vida, que simboliza vida, sangue é vida. Quando você tem um corte, automaticamente você corre para tampar, para cuidar, para não deixar que a vida se esvaia. E existem 3 selos na Bíblia, 3 selos no contexto bíblico, que nos mostra esta realidade tão necessária, esta realidade tão urgente para que possamos prestar atenção e viver segundo a palavra de Deus, nesta perspectiva do amor de Deus selado com o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. A primeira perspectiva, o primeiro selo, é o selo que é explicado pelo contexto teológico. A teologia é a mãe de todas as ciências. Desde o início da humanidade, muito antes de Moisés, a humanidade já tinha um interesse, já buscava entender o processo de como Deus se manifesta. E quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, Deus fez para este casal túnicas de pele. Lembrando que, algum tempo antes, a desobediência havia acontecido. Este casal, buscando cobrir a sua nudez, fez uma vestimenta de folhas, coisa passageira, coisa momentânea, cobertura momentânea para cobrir a nudez. Deus, olhando para este ato, percebeu, obviamente, que aquilo não era o suficiente. A humanidade ainda não sabia do colapso que era o pecado, a morte estava agora presente. Então o Senhor Todo-Poderoso começa agora a atuar através desta nudez para cobrir não apenas a nudez, mas para cobrir o pecado e a vergonha. E aí quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, versículo 7, nós observamos claramente que a humanidade buscou e continua buscando até os nossos dias uma cobertura insuficiente. Até os dias de hoje, a igreja, o povo de Cristo, nós buscamos desculpas para nos apresentar diante de Deus. Até os dias de hoje. E o Senhor continua olhando com o mesmo amor, com a mesma graça. Naquele momento, o Senhor fez
não apenas roupas para cobrir a nudez, mas para tirar, eliminar e mostrar que um dia, definitivamente, o sangue seria derramado em um determinado lugar, através de uma determinada pessoa, que é o seu próprio filho, e este sangue agora não apenas encobriria o pecado, mas ele traria remissão, perdão do pecado. E esta é uma aliança eterna, inquebrável. Teologicamente, a aliança divina, a aliança eterna que Deus faz com você e comigo, ela é, sempre foi e sempre será inquebrável. Deus não volta atrás em suas palavras. O profeta deixa muito claro que ele não é homem para mentir. Lá no Éden, quando a humanidade desobedeceu, quando o sangue da humanidade foi poluído pelo pecado e a morte começa a reinar, naquele mesmo tempo, Deus mostra a provisão divina, Deus mostra a aliança eterna, Deus revela o amor, não para cobrir a nudez simplesmente, mas para cobrir o pecado e a vergonha e a morte que a humanidade havia agora experimentado. É por esta razão que a teologia define claramente que não há remissão de pecados sem o sangue do Cordeiro de Deus, o Messias, o Verbo vivo de Deus. É por isso que a teologia é o primeiro selo. A teologia nos mostra que o sangue de Jesus Cristo é provisão divina, é expiação, é substituição. O sangue de Jesus Cristo é a providência de Deus. Hebreus 9, 22 deixa isto muito claro. O princípio sacrificial, ele agora é pleno, é amor, é misericórdia, é compaixão, é fidelidade, tudo isto é inquebrável. Deus não volta atrás quando Ele estabelece esta promessa, quando Ele estabelece esta provisão para o ser humano. Nós estamos aqui hoje exatamente porque esta aliança permanece e permanecerá até que a igreja experimente o arrebatamento. Mas lá no Éden também houve algo extraordinário que naquele momento a humanidade não entenderia, obviamente, que passaram séculos para que o profeta Isaías começasse a entender. Naquele momento, no Éden, Cristo é manifestado, o amor de Cristo, a glória da Trindade se manifesta não apenas na criação da humanidade, mas agora na restauração da humanidade. O pecado que gerou a morte e a separação foi agora apresentado a nova proposta, o sangue inocente que deveria ser derramado, e nós vamos entender isso daqui a pouco. Este sangue inocente deveria ser derramado não na humanidade, mas na terra, para alcançar a todos. É por isso que o amor de Deus, revelado por João, nos engloba. Deus amou de tal maneira a todos nós, porque lá na cruz do Calvário, o sangue foi derramado, não apenas pelos judeus, pelos árabes, pelos bárbaros, pelos gregos, mas ali o sangue e a água do corpo, da vida, a vida de Jesus Cristo foi derramado ali naquele lugar chamado Gólgota, para alcançar a humanidade, e alcançou a mim e a você. E a teologia explica isso. Desde o Éden, o Cordeiro perfeito de Deus já estava se manifestando, já estava sendo apresentado, o que tira o pecado do mundo. João 1,29, abra aí a sua Bíblia e veja comigo. João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você faz a opção por estudar este texto, existem alguns detalhes que precisa ser observado. O Cordeiro, imaculado, sem manchas,
Quando você tiver a oportunidade, o ano que vem, e você terá essa oportunidade, o pastor Hamilton já sinalizou que haverá uma viagem desta igreja para Jerusalém. Começando agora em novembro, o ano que vem, nós vamos pagando e desfrutaremos. Em novembro do ano que vem, você terá a oportunidade de entrar na velha Jerusalém e observar a porta das ovelhas. Os sacerdotes ficavam ali naquela porta, inspecionando as ovelhas, os cordeiros e o sacrifício. Antes de ir para o templo, o sacerdote tinha esta obrigação, juntamente com a sua família, de inspecionar, validar, selar. Este está bem, este está perfeito, este sim pode ir. Neste exato momento, quando o Cordeiro Perfeito se apresenta, a história mais bela, a extraordinária história de amor, de redenção, que começou lá no Éden, ela agora começa a se tornar real dentro da vida de uma igreja que 2025 anos depois celebraria a vida e não a morte. Através de um cordeiro, através da perfeição, através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a humanidade passaria a experimentar a presença do Eterno em nossos corações. Este é o primeiro selo, o selo da teologia que nos mostra a tipologia de Cristo, a provisão divina, o pecado e a vergonha, tudo isso através do sangue. Mas, depois da teologia, vem a filosofia. O segundo selo deste amor tão extraordinário que foi selado com o sangue é explicado pela filosofia. A filosofia, ela nos mostra a busca pela vida, os questionamentos, de onde eu vim, para onde eu vou, o significado do amor, por que eu sou amado por Deus, por que a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo me purifica. A filosofia traz questionamentos e aponta muitas vezes para respostas, e 99,9% das questões filosóficas são respondidas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é o manual do ser humano, a palavra de Deus, ela fala através do Espírito Santo de Deus, a nossa alma, o nosso sentimento, ela comunica a vontade, perfeita vontade de Deus aos nossos corações. Então questionar é normal. E eu admiro muito um dos grandes ministrantes desta nação, pastor Hernandes Dias Lopes, olhando um pouco para o lado filosófico do sangue. Hernandes define assim: olha, o sangue de Jesus tem valor, tem poder e tem voz. O sangue de Jesus Cristo tem valor, tem poder e tem voz. Filosoficamente, o sangue de Jesus Cristo tem um valor incomparável, indispensável e infinito. O sangue de Jesus Cristo tem este valor. A igreja foi comprada não com ouro e nem com prata, mas a igreja do sangue, a igreja de Jesus Cristo foi comprada com valor inexplicável, inestimável, um valor incomparável. O valor é indispensável, por quê? Porque sem o sangue de Jesus Cristo, eu e você jamais teríamos acesso à eternidade. Sem o sangue de Jesus Cristo, eu e você jamais teríamos o Espírito Santo de Deus que revela a palavra viva aos nossos corações. Sem o sangue de Jesus Cristo, nós não teríamos as vestimentas espirituais. Sem o sangue de Jesus Cristo, nós não ouviríamos a voz de Deus. Sem o sangue de Jesus Cristo, não haveria cura, não haveria sinais e nem prodígios. Sem o sangue de Jesus Cristo, a igreja não seria a igreja forte, vitoriosa, a igreja que proclama as boas novas. Sem o sangue de Jesus Cristo, o pecador continuaria pecador, o perdido continuaria perdido, aquele que estava condenado para o inferno continuaria indo para o inferno. Mas o valor do sangue de Jesus Cristo é indispensável e é
infinito para que nós possamos viver a eternidade agora. Isto é maravilhoso. Isto é precioso. Hernandes continua dizendo que o sangue filosoficamente tem poder. Por que o poder? Quando olhamos para o Egito, todos nós conhecemos a história daquele povo que estava escravizado, que era escravos daquela nação. Mas quando olhamos para o poder do sangue de Jesus, nós visualizamos não uma nação, mas visualizamos a humanidade inteira recebendo da parte de Deus a liberdade, a libertação, recebendo da parte de Deus a oportunidade do perdão do pecado, recebendo da parte de Deus, e olha que nós estamos falando da humanidade, 8 bilhões de pessoas ou 7 bilhões de pessoas, homens e mulheres de todas as nações recebendo este poder de Deus de serem livres através do sangue de Jesus. A punição do pecado, que era a morte, agora não reina mais. Olha, quando Jesus Cristo chega diante de Lázaro, há 4 dias já estava em estado de total estava fedendo, né, a palavra popular, infelizmente estava mal, e Jesus chama aquele corpo, traz a vida. Por quê? Porque o poder do sangue de Jesus Cristo, ele supera a punição da morte, do pecado. O poder do sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isto não é um jargão. Isto não é uma frase motivacional, isto é real. O poder de Jesus Cristo traz a nós vida, vida plena, vida abundante, traz-nos saúde, restaura as emoções, o sentimento. O poder do sangue de Jesus centraliza em nós o fruto do Espírito. Ele transforma caráter, transforma mentalidade, transforma aquele que estava perdido e traz de volta para os seios e para a presença do Senhor. Isto é poder do sangue de Jesus, e a filosofia não consegue explicar isto. Nunca conseguirá. Mas o poder do sangue de Jesus também tem voz. A voz do perdão, a voz da paz, a voz do poder. Esta semana mesmo nós experimentamos isto. Vamos visitar uma família. E naquela casa tem uma pessoa que realizou um pacto, tinha esta pessoa que realizou este pacto, que hoje já foi quebrado, 46 anos atrás. Quando nós chegamos, abrimos a porta, o demônio já se manifestou. O que é que vocês vieram fazer aqui? Já foi rolando, foi derrubando. Aí o pastor Dilson vai para lá, empurra para cá, e vai, empurra a mesa, e foi aquele negócio, sai em nome de Jesus. Você não tem poder aqui, é o sangue de Jesus tem poder. E meus irmãos, foi quase 1 hora fazendo toda esta ação, através da voz. Através da voz. A pessoa caía, levantava, aí teve uma hora que desmaiou. Quando desmaiou, eu falei, pastor Dilson, agora nós vamos ter que deixar aqui, porque senão vai ser difícil. Mas desmaiou não no sentido natural, no sentido espiritual. Pegamos aquela pessoa, colocamos na cama, e o Espírito Santo disse, olha, deixa aí, porque daqui 2 horas vai acordar, e aí já vai sentir melhor. E quarta-feira ela veio aqui na igreja, e o Senhor terminou a obra, ela confessou a Jesus Cristo, quebrou aquele pacto pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, ela confessou. Lá no dia ela começou a confessar, mas quando chegava no sangue, não falava o sangue de jeito nenhum. Mas aqui ela disse, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue lá no Calvário. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, hoje eu quebro, eu desfaço, eu arrependo, eu tiro toda a legalidade que foi realizada há 46 anos atrás. Eu desfaço estas legalidades da minha vida em nome de Jesus Cristo. Quando a pessoa falou isso, meus irmãos, quem estava lá percebeu, uma nova criatura apareceu, levantou animado e falou, meu Deus,
que algo diferente, tudo pela voz. Filosoficamente, o sacrifício de Jesus redefine o conceito de amor. Ele deu a vida não apenas pelos justos, mas por todos. Romanos 5:8. Deus mostrou o seu amor assim quando ainda estávamos errados. Cristo morreu por todos nós. O terceiro selo, eu quero compartilhar com vocês, que é o selo do amor explicado pela vida cristã. Então, o primeiro selo, teologia, teologicamente falando. Centenas e centenas e até milhares de teólogos explicando o amor de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Filosoficamente, nós, a igreja, a humanidade contemporânea, questionando, vivendo, experimentando a voz, o poder desta obra tão extraordinária do amor de Deus. Mas o que nos interessa de fato é a prática. A prática, viver Cristo intensamente, é viver a vida com a direção da palavra através do Espírito Santo de Deus, usando exatamente o que o Senhor nos ensina a usarmos. E aqui eu quero compartilhar com você algumas situações. Primeiro, veja esta foto aqui. Oh, Senhor, que a primeira foto apareça em nome de Jesus, amém. Brincadeira. Esta foto aqui é uma foto de Israel. Em Israel, existe isto que está em vermelho, é o que eles chamam de Vale de Sidrom. Vale de Sidrom. Tem outros nomes. Os árabes consideram como sendo o Vale da Escuridão, o vale tenebroso, o vale do sofrimento. Este vale começa aqui, talvez você não esteja vendo bem, obviamente, mas aqui é a velha cidade de Jerusalém com 1 quilômetro quadrado. A velha cidade de Jerusalém tem 1 quilômetro e pouquinho de quadrado. Jerusalém toda tem 126 quilômetros quadrados. Santo André tem 178 quilômetros quadrados. Então, Jerusalém é menor que Santo André. Mas aqui, neste lugar, está este vale, que começa aqui, que é basicamente a casa, as ruínas do rei Davi. Então este vale tem também aqui o poço de Ezequiel. Aqui aconteceu aquele milagre extraordinário em que Jesus Cristo manda o cego lavar, depois que cura os olhos, manda lavar neste poço. Este vale, ele permeia toda Jerusalém. Então nós temos mais ou menos 2 ou 3 quilômetros e continua indo por Israel, continua descendo até Belém, ele vai até o Mar Morto. Este vale, ele tem algo extraordinário, algo tremendo, que nos chama a atenção. Por quê? Porque aqui, esse microfone está meio errado. Aqui, neste lugar, a história da humanidade relacionada ao sangue começa exatamente aqui, neste quadrado. Aqui, Abraão se levanta para oferecer o seu filho Isaque, ali, exatamente ali. Eu tive a oportunidade de caminhar neste vale de Sidrom por 6 ou 7 vezes. Como eu gosto de caminhar, eu caminhava, saía bem cedinho do lugar onde eu estava hospedado e ia caminhar por ali. Por quê? Porque ali, subindo, você tem o templo, você tem o Monte Sião, na sua esquerda. Neste vale, Abraão se propõe a obedecer a Deus num processo de derramamento de sangue. Mas neste vale também, depois que aquela batalha contra os 5 reis é vencida, Abraão se encontra com Melquisedeque. E olha, eu vou dizer para você, andar neste vale é algo tão sobrenatural que se você for servo de Deus como eu, você andará nele chorando. Porque você percebe, Senhor, Abraão um dia passou por aqui. Abraão mandou que os seus servos ficassem aqui e ele subiu até a rocha, que hoje é o domo, para oferecer o seu filho.
Aí você começa a entender, Senhor, naquela batalha Abraão estava descendo e encontrou aqui com o rei de Jerusalém, que não era ainda Jerusalém, com Melquisedeque, aquele sacerdócio. E aqui Abraão ofereceu o sacrifício e colocou os dízimos diante do Senhor. Aí você começa a entender um pouquinho mais que foi aqui também que Davi, nos momentos de angústia, após aquele pecado terrível, Davi olha para este vale e cita o Salmo 23. Oh Senhor, ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, Senhor, olha, terrível. E você não tem como não se emocionar em andar neste pedacinho de terra e lembrar que aqui também o nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, deixou aqui o Monte das Oliveiras, depois daquela oração fatídica, daquele processo em que ele intercede, que o seu suor se transforma em gotas de sangue, ali já foi um sinal tremendo de que algo extraordinário acontecia. Jesus então deixa o Monte das Oliveiras e passa por onde? O Monte das Oliveiras é o Monte da Moenda. Jesus foi moído antes de passar pelo vale da escuridão, antes de passar pelo vale de Sidom, antes de passar pelas trevas. Jesus derrama já, dá um sinal e começa o derramar do sangue, e ele ultrapassa e passa por este vale em direção ao templo. E ele sabia que seria o último dia que como homem ele passaria por aquele vale. Coloque a próxima imagem. Aqui é uma parte do vale. Este vale, repleto de oliveiras, todas elas plantadas, as oliveiras naturais, elas ainda estão no Getsêmani. E aqui não é o Getsêmani. Mas ali, aquela porta do templo, das muralhas, onde era o templo, onde dava acesso ao templo, hoje esta porta é fechada. Por quê? Porque os muçulmanos, séculos depois da igreja primitiva, eles invadiram Jerusalém e eles diziam o seguinte: existe uma profecia de Ezequiel que o rei voltará e entrará por estas portas. E aí o que o imperador, o que aquele líder mandou fazer? Não, ele não vai entrar por aqui, vamos fechar as portas. Fechou as portas. E ali na frente ele estabeleceu um cemitério. Sabe por quê? Porque ele sabe que o judeu tem o cemitério como sendo abominável. E ele então pensou: olha, se tem um cemitério, se eu fecho as portas, o rei dos reis jamais entrará por aqui. Mas ele esqueceu de um detalhe que o Senhor fala: que os montes tremerão e a terra se abrirá e esta muralha se abrirá e o rei dos reis entrará por esta porta, porque ele já é vitorioso. Ele só esqueceu deste simples detalhe. Muito bem. Aqui nós estamos falando de questões de, provavelmente para subir isso aqui você leva aí meia hora andando e louvando e celebrando ao Senhor. Então, deste lado aqui nós temos o Monte Sião. Lá em cima nós temos o templo, onde hoje é o domo. Lá em cima nós temos a cidade de Salomão. Nós temos toda a velha Jerusalém com 1 quilômetro quadrado, extraordinariamente diferente. Só você passando por lá que você irá entender. Agora vamos para a próxima imagem. A próxima imagem, você já tem algo que é um pouco amplo. O vale daquela fotografia é exatamente esta parte aqui embaixo. Aqui embaixo todo é o vale, e este vale, ele segue conforme a primeira imagem. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, neste vale, ele é cercado por 3 grandes cemitérios. O primeiro cemitério é o cemitério judaico, é o mais antigo do mundo, o mais cobiçado pelos judeus e o mais caro, e é o cemitério que está ativo há mais tempo em toda a humanidade. Este cemitério provavelmente tem
E foi sepultado aqui profetas maiores, profetas menores. Inclusive tem aqui embaixo algumas, como é que é o nome daquelas casas que faz para sepultar as pessoas? Jazido, isso, muito interessante. Aqui tem 3, e esses 3 os túmulos de Zacarias, de Absalão e o túmulo da filha de Faraó quando se casou com Salomão. Mas enfim, aqui está o cemitério judaico, ali em cima, perto da porta, está o cemitério islâmico e do outro lado o cemitério cristão. Por quê? Para mostrar e para revelar que apesar da morte, um dia, o Apocalipse deixa isso muito claro, e muito em breve a morte já não terá mais lugar, e o nosso Senhor Jesus Cristo buscará a igreja que foi comprada e lavada e limpa com o sangue precioso daquele que deu a sua vida por nós. A próxima foto, por favor, e nós já vamos encerrar essa situação fotográfica. Panorama do Cedron, do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é isso aqui, todo ele, provavelmente uns 3 quilômetros. É possível, se você estiver na Cidade Velha, lá no portão de Jafa, você vê o Monte das Oliveiras completo. E aí cada lugar tem uma igreja, tem a igreja grega, a igreja apostólica, a igreja ortodoxa, a igreja francesa. Mas enfim, o que eu quero relatar é que aqui, a fotografia não deixa ver com nitidez, mas aqui foi o lugar em que Jesus Cristo faz a última oração. E nesta oração, juntamente com seus discípulos, a última oração com os discípulos, aqui Jesus sabia que ele deveria atravessar o vale de Cedron, subir para o Monte Sião, passar pelas portas da cidade antiga e começar ali o maior ato de amor da humanidade. Por quê? Porque começa o julgamento, o falso julgamento, as falsas acusações, e Cristo então é condenado, e depois da condenação ele vem para a crucificação, e ele vem para fora da cidade, e o seu sangue é derramado onde? Exatamente no local onde Abraão recebe da parte de Deus a providência divina, em que o Cordeiro foi manifestado para que o seu filho não fosse ali oferecido em holocausto. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpre perfeitamente a profecia filosófica, a profecia teológica, a profecia bíblica, porque quando ele é colocado ali, o seu sangue naquela cruz era um hábito dos romanos, quando eles determinavam que alguém estava condenado à morte de cruz, colocava para fora do templo, fora dos muros, e fora dos muros era exatamente a descida para o vale de Cedron ou Quidron, como alguns chamam. E ali naquele momento, o sangue de Jesus Cristo, com a água do seu corpo, é derramada sobre a terra. Sobre a terra. E surge algo inexplicável. Uma nova igreja, um novo povo, uma nova aliança começa agora a praticar a favor das nossas vidas. E esta aliança é uma aliança eterna, é uma aliança de amor, é uma aliança de sangue. A antiga aliança, ela condenava o pecador. A nova aliança justifica o pecador. Na lei, quando Moisés recebera a lei, 3.000 pessoas morreram ali no Sinai. Na graça, 3.000 pessoas foram vivificadas pelo Espírito Santo. Na velha aliança, a alma que pecasse, ela morreria. Na nova aliança, o justo viverá pela fé. A nova aliança é baseado no que Cristo fez e não no que eu e você fazemos. Nesta nova aliança, nós recebemos uma nova identidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Presta atenção. Se alguém está em Cristo,
é nova criatura. E as coisas velhas, o que fizeram? Já passaram, ficaram para trás. O Senhor lançou no mar do esquecimento. Eis que tudo se fez novo. E quando a Bíblia diz tudo, inclui o nosso sangue, inclui a vida abundante, vida plena, inclui a restituição, inclui o nosso nome escrito no livro da vida, inclui a nova Jerusalém, inclui a cidade santa, maravilhosa e eterna, que nós estaremos nela muito em breve. Inclui tudo isto. Tudo pelo sangue de Jesus Cristo. Isto é cristianismo prático. 1 João 1,7. Veja o que diz aí. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É de todo pecado. Eu não sei se a Daniela lembra, mas eu acho que ela vai lembrar de um moço que nós discipulamos uma época chamado Paulão. O Paulão, ele tinha uma profissão muito diferente. Paulão era matador de aluguel. Aos 16 anos, ele viu o pai dele bater na mãe pela primeira vez. Não fez nada, mas ficou muito revoltado. Na segunda vez que o pai dele bateu na mãe, ele sabia que tinha uma espingarda em casa, pegou aquela espingarda de 2 canos, esperou o pai voltar e deu um tiro no peito do pai, e ali foi a primeira morte que Paulão fez. A partir daquele momento, Paulão saiu de casa e começou a matar pessoas. Ele me chamava de gordinho, porque na época nós tínhamos uma amizade, eu era um pouquinho obeso, e recebia isso com muita alegria, falava, gordinho, eu tenho um problema. Falei, é mesmo, Paulão, qual é o seu problema? Eu quero que você vá lá na minha casa, uma casa de alto padrão, maravilhosa. Quando ele entrava no quarto, ele dizia, gordinho, a parede está branca? Eu falei, tá, Paulo, essa parede está linda, está branca. Ele falou, não, gordinho, essa parede está vermelha. Quando eu deito, eu vejo o sangue e o nome das pessoas que eu matei derramando, gordinho, eu não consigo dormir. O que está acontecendo? Aí nós começamos a falar de Jesus, começamos a mostrar que Jesus Cristo perdoa todo e qualquer pecado. Ele precisava reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. E nós discipulamos, ensinamos o Paulo o caminho do perdão e da regeneração. Ou seja, quando nós olhamos para 1 João capítulo 1, versículo 7, nós entendemos que o Senhor alcança a todos. Se alcançou o Paulão, pode nos alcançar. Espero que não tenha nenhuma aqui que tenha essa profissão. Se tiver, me procure no particular, mas venha desarmado em nome de Jesus. Eu sei que depois de discipular o Paulão, um dia o Paulão sumiu. Passou acho que uns 2 meses, aí ele me ligou. Gordinho, preciso conversar com você. Eu falei, Paulão, vem aqui em casa, vamos conversar. Você sabe, eu estava meio ruim de dinheiro e tal. Eu falei, ô Paulão, o que aconteceu? Rapaz, eu fiz uma viagem aí... Lá era 60 mil, gordinho, por um tiro só. Eu fui lá, dei um tiro e voltei com 60 mil. Eu falei, ô Paulo, vamos ter que começar tudo de novo, né, meu filho? Vamos orar, vamos pedir perdão e você não faça mais isso. Aí um dia Paulão acordou de madrugada, ele era feirante, um feirante de excelência, indo para a feira vender o que ele havia produzido. Aí os assaltantes chegaram nele. Nós vamos levar tudo, vamos pegar. Ele falou, meu filho, não leva não, filho, deixa eu aqui, deixa eu em paz. Não, nós vamos levar. Ele falou, não, rapaz, tem um cara aí que está me falando ele é crente, está me falando de Jesus. E olha, por favor, não leva não. Não, nós vamos levá-lo. Quando colocou a mão, você sabe o que o Paulão fez? Ele matou os 2 que estavam tentando levar as coisas dele. Aí começamos de novo a discipular o Paulão. Mas hoje eu acredito que o Paulão já não existe, já não está mais nessa profissão em nome de Jesus. Vida cristã é graça, é misericórdia, é amor, é compaixão. Quando nós olhamos na teologia, o sacrifício perfeito nos reconciliou com Deus. Quando nós olhamos na filosofia, o valor supremo da vida e do amor em sua forma mais radical, ela se manifesta através do sangue de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos na vida cristã, transformação concreta, perdão real, nova identidade, nova vestimenta,
profeta para todo aquele que nele crê. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9:11, Jesus ao morrer ali na cruz ofereceu como sacrifício único e suficiente para a redenção de toda a humanidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, o sangue de Jesus Cristo é comparado a um cordeiro sem defeito e sem referência alguma, sem nenhuma referência no Antigo Testamento. A sua superioridade é extraordinária. Enfim, o sangue de Jesus nos purifica, nos restaura e nos cura. Foi isso que o profeta Isaías disse, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas agonias. Ele tomou sobre si, tomou em meu lugar. Então, voltando ao tema, um amor selado com sangue. Você compreende o valor deste sangue para a sua vida cristã? Sim ou não? Sim. Se não for o sangue de Jesus Cristo, se não for o próprio Jesus haver entregado a sua própria vida ali, que sangue é vida, ele derramou a sua própria vida para que nós hoje pudéssemos ser restaurados, perdoados, renovados, redimidos, glorificados e irmos morar na eternidade com ele. Esta é a nossa esperança, é isso que nos fortalece. E agora nós iremos para um momento de cura. Eu quero pedir para que venha aqui à frente, todos aqueles que têm qualquer dificuldade sanguínea, seja cardiovascular, seja com tumor, seja com infecção ou com inflamação. Se a sua questão é uma questão sanguínea, seja também, eu até perguntei, Senhor, aqueles que estão com a glicose lá, 400, 500, pode vir? Pode. Que o Senhor, nesta noite, fará um milagre extraordinário na sua vida. Enquanto o louvor estará cantando, nós iremos orar. Eu quero pedir aos pastores que me ajudem. E nós vamos orar e ministrar a cura na vida destas pessoas que precisam deste tipo de cura. Pode vir aqui à frente e faça uma fila aqui, ó. Só quem tem problema no sangue. Aquelas 3 áreas que o Senhor colocou. Só estas pessoas, ninguém mais. Faça uma fila assim, com as mãos estendidas, que nós iremos ungir e ministrar o poder da palavra e vocês serão curados em nome de Jesus. Perfeito, soro positivo. Hoje é a sua cura. O Senhor trouxe você aqui hoje para te curar. O Senhor trouxe você aqui hoje para te curar. Glória a Deus, louvar, olha o tanto que o Senhor te ama. Você poderia ter vindo nessa igreja qualquer dia, mas você veio hoje. Exatamente hoje o Senhor vai fazer uma transclusão. É isso mesmo que faz quando troca o sangue, é transclusão? Transfusão ou transclusão? Transfusão. Fique ali. Gente, eu quero todo mundo encostado ali com a mão estendida. Vamos fazer uma fila. Uma fila com a mão estendida. Encostem no púlpito e olhe para mim aqui, com a mão estendida. Isso, pode ficar ali. Vira o moço aí, por favor. Vira ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tiver alguma coisa na mão, pode colocar aí no púlpito. Eu quero mãos estendidas. Todos que têm problema de sangue. O louvor vai cantar bem baixinho mesmo. Meus irmãos, fica na fila lá que nós vamos passar. Pode ser? Não, deixa ela aqui, pastor. Pode deixar aqui. Isso, agora eu quero pedir para a igreja se levante em nome de Jesus. E você vai estender as suas mãos e vai só agradecer pela cura e pelo milagre. Vamos lá, nós os pastores, Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, pelo poder da palavra, nós ministramos em nome de Jesus a cura. Senhor, é o Senhor quem faz, e nós celebramos a Ti. Nós ministramos, Senhor, pela cura, pelos sinais, pelos prodígios, por tudo, absolutamente tudo que o Senhor estará fazendo nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, a Tua igreja intercede, nós intercedemos, nós ministramos, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, conforme a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus,
nós declaramos cura. Senhor, visita a estrutura, Senhor, cardiovascular. Visita, Senhor, o sistema, Senhor amado. Visita, Pai querido, o sangue de cada um dos teus servos e servas. Pai querido, toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação no sangue, Senhor, as plaquetas, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra, nós ministramos a cura nesta noite, em nome de Jesus. A Tua igreja intercede, nós intercedemos, Pai, os Teus servos, pastores, homens e mulheres de Deus, nós ministramos a cura, ministramos, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Papai amado, pelo poder da cruz, pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, nós ministramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, obrigado pelo milagre, obrigado Senhor amado, obrigado Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai querido, ministramos a cura, receba a cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Hoje, Senhor, nós celebramos a extraordinária e maravilhosa cura, celebramos os sinais e prodígios, celebramos, Senhor, celebramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, realiza a obra extraordinária nesta noite. O milagre, aquilo que é impossível para a medicina, aquilo que é impossível para os médicos, nós lançamos diante do teu altar e agradecemos pelo sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário, tirando toda a enfermidade, toda a infecção, toda a inflamação, toda a célula morta. Senhor, traz vida, 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 traz equilíbrio neste sangue. Senhor, tira toda a impureza. Senhor, purifica o sangue dos teus servos. Toda a inflamação, infecção, toda a enfermidade do sangue, saia agora, em nome de Jesus. E nós declaramos vida, 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 vida plena, vida abundante. Nós declaramos vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Continue aqui, continue aqui. Todos foram ungidos, todos que estão aqui à frente foram ungidos, ninguém ficou de fora, não? Qual é o compromisso que você tem diante de Deus? Qual é o compromisso que você tem diante de Deus? Testemunhar. Você vai procurar o seu pastor, procurar o pastor Hamilton, procurar os pastores, nós, e você vai testemunhar. De preferência você vai escrever: pastor, aquele dia eu estava com este problema. Depois eu fui no médico e o senhor não vai acreditar. E eu vou acreditar porque nós oramos, mas aconteceu este milagre. Você vai escrever o milagre, escrever o testemunho e trazer para nós colocarmos diante de Deus uma palavra de gratidão. Amém? A igreja concorda com isso e pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar também pelas enfermidades gerais. Vamos, pastor Dilson? Pastora Ângela, vamos já fazer a oração final? Amém. Então, glória a Deus. Tem mais alguma enfermidade aí que você quer vir nesta noite? Tem alguma enfermidade que você precisa ser curado? Pelo poder do sangue de Jesus? É pelo poder da palavra e pelo poder do sangue de Jesus que nós ministramos. Tem alguém aqui que está literalmente desenganado, que veio aqui esta noite dizendo: olha, eu vou lá, mas o médico falou que a minha situação não tem saída, a não ser um transplante. Tem alguém aqui? Tem alguém com essa dificuldade? Com uma dificuldade impossível, insolúvel? Tem?
É a oportunidade que o Senhor está te dando de receber a cura. Se tiver, se manifeste. Não tem? Certeza que não tem? Então nós oraremos por aqueles que estão aqui à frente e precisam ser curados de qualquer outra enfermidade. Você que está aí, se precisa ser curado, estenda as tuas mãos e nós oraremos. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, pelo poder da tua palavra e pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, nós repreendemos agora toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença. Ouça agora, em nome de Jesus, saia agora e dê lugar à saúde, dê lugar à vida, vida plena e vida abundante. Nós ordenamos em nome de Jesus qualquer infecção, qualquer inflamação, qualquer dor, sai agora em nome de Jesus, no sistema cardiovascular. Senhor, restaura agora este coração, restaura, Senhor, restaura agora, Pai, todo o sistema cardiovascular, restaura os nervos, restaura, Pai querido, os órgãos internos, o coração, os rins, os pulmões, restaura o sistema digestivo. Pai querido, nós colocamos os ossos diante da Tua presença. Cura, Senhor, nesta noite, pelo poder da Tua palavra e pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre. Obrigado, 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 Senhor, pela cura nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.